Hoje é uma empresa que trabalha com entrega, aceleração e proteção de conteúdo web. A gente basicamente é uma CDN, um Content Delivery Network. A gente tem um time de R&D que é baseado em Porto Alegre. E a gente está contratando desenvolvedores de Python, então quem tiver interessado, por favor. Bom, tem vários benefícios, entre eles a gente paga para os palestrantes e para o pessoal ir para eventos no mundo inteiro. Ano passado a gente foi para a PyCon, foi bem legal. Aliás, esse ano. E a gente tem vários projetos interessantes. Quem tiver afim, jobs.asm.com, esse é o jabá que eu vou fazer. Bom, vou falar sobre Python e Python especificamente para Data Scientist, tá? Python para cientista de dados. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo do cientista de dados, mas basicamente, geralmente, ele é o que antigamente se chamava do estatístico, né, que era um cara que trabalhava com análise de dados, trabalhava com machine learning, trabalhava em desenvolvimento de algoritmos para aprendizado de máquina e assim por diante. E esse cara geralmente é um cara que conhece um pouco sobre desenvolvimento de software, não é um engenheiro em si, mas conhece bastante sobre matemática. Tá? E hoje, qual é o suporte que o Python tem para esse tipo de cara? É muito bom. Né? A gente tem diversos projetos, uma comunidade muito forte, principalmente a comunidade que vem do Python científico, que atende muito bem o pessoal que faz análise de dados. Então, se eu tenho um set de dados, pequeno ou grande, né, e eu tenho um problema, eu tenho perguntas, e eu quero achar respostas, Python é excelente. A gente vai falar aí que a gente tem NumPy, a gente tem Pandas, IPython, Scikit, Scikit-learn, e um monte de frameworks que se integram, por exemplo, com Apache Spark. Então, hoje, provavelmente, Python está entre as melhores linguagens para se trabalhar como data scientist, o que é muito bom. No entanto, já para o engenheiro de dados, e aqui é uma distinção que geralmente se faz, apesar de, às vezes, o engenheiro de dados e o data scientist serem o mesmo, né, o data engineer e o data scientist, às vezes eles não são. Então, o engenheiro de dados é aquela pessoa que vai trabalhar com a coleta, o processamento da informação, do dado em si. Geralmente é ele que vai fazer toda a parte de desenvolvimento do sistema distribuído, que vai permitir com que essa informação seja disponibilizada para o cientista de dados. Tá? Esse já é um cara que ele vai ter já um background muito forte em engenharia. Tá? Geralmente ele vai trabalhar em soluções que são soluções em batch, a gente está falando de MapReduce ou real-time, tá? Ou streaming. E hoje, a maioria dessas informações, dessas ferramentas, elas são baseadas na JVM. Tá? Então, hoje, o suporte para o engenheiro de dados, para alguém que quer processar informação em larga escala em Python, na minha opinião, é bem ruim. Tá? E eu vou falar um pouco por que isso. Tá? Um dos motivos é que a performance é muito ruim. Né? Primeiro, se a gente quer fazer um processamento em Python e usar um framework que já existe, para que não precise se preocupar com os detalhes de implementação de sistemas distribuídos e assim por diante, basicamente o que a gente tem que fazer alguma ponte com algum sistema que seja baseado em JVM. Por que isso é ruim? Porque basicamente a gente vai ter o custo de serialização entre essas duas linguagens, certo? Eu preciso comunicar Python com Java, basicamente eu tenho que serializar os dados em algum formato conhecido entre os dois, e isso vai ter um overhead de performance muito grande. Bom, o segundo ponto é que eu preciso ter esses dois sistemas rodando no mesmo server. Operacionalmente, isso é uma dor de cabeça muito grande. Eu vou ter, basicamente, a JVM, que tem suas peculiaridades, e o Python, que tem suas peculiaridades. Eu tenho que, basicamente, conhecer os dois sistemas bem, eu tenho que ter as duas pessoas que saibam mexer nos dois sistemas. Então, não é uma boa solução. Né? Se torna caro, se torna difícil de mexer. Além disso, geralmente, suporte a Python nessas ferramentas, né? Por exemplo, se a gente for falar do Apache Storm ou do Apache Spark, geralmente eles são suportes secundários. Tá? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, a API que tem para Python, ela geralmente está atrás da API, que é em Java ou Scala. Geralmente, ela não é uma API que recebe muito cuidado, ou é uma API que é muito pythônica. Então, geralmente, é um suporte bem secundário. Tá? É um suporte tipo, se esses caras precisarem fazer alguma coisa em Python lá, deixa eles brincarem aqui. E se a gente precisar de alguma coisa que seja para rodar nosso cluster versão final mesmo, a gente faz em Java ou Scala. Geralmente, é isso que acontece. Tá? Então, Python é primariamente usado para prototipagem. Então, a gente tem lá o cientista de dados que trabalha fazendo uma análise da massa de dados, constrói algum algoritmo, prototipa esse algoritmo em Python, e geralmente depois ele é reescrito para rodar em Scala ou em Java num cluster em cima da JVM. Tá? Tem raras exceções que o pessoal coloca Python em produção para fazer processamento de dados. Bom, esse é o cenário. Bom, por que isso importa? Tá? Eu acho que a gente pode ter um ecossistema bem melhor. Eu acho que a gente pode resolver certos problemas com Python. Acho que não todos. Né? Se hoje a gente for falar, preciso fazer um algoritmo de recomendação que use machine learning e seja real-time, assim por diante, obviamente você tem que procurar o Apache Spark e fazer alguma coisa usando o mlib ou coisas desse tipo, principalmente se você quer botar uma coisa rápida no mercado.
Mas eu acho que a gente pode fazer coisas básicas e começar a resolver problemas de Big Data com Python relativamente fácil. E eu acho que a gente pode, com isso, ter uma linguagem, um ecossistema muito melhor. Então, eu acho que a gente tem desafios que vale a pena serem resolvidos nesse sentido. Tá? E, consequentemente, a gente vai tornar Python uma linguagem melhor para sistemas distribuídos também. Porque se a gente conseguir resolver os problemas para Big Data e engenharia de dados, basicamente os mesmos problemas que a gente tem para sistemas distribuídos em geral, né, banco de dados ou qualquer coisa desse tipo, vão ser resolvidos também, na minha opinião. Além disso, a gente também tem essa arquitetura de microservices, que tem se falado muito ultimamente, que basicamente também vai ter problemas que estão relacionados a sistemas distribuídos. Então, quanto melhor mais a gente atacar esse problema e menos a gente depender de outras linguagens, acho que mais opção a gente vai ter para os desenvolvedores. Bom, além disso, eu também acho que quanto mais a gente atacar esse problema, mais pessoas vão programar em Python e mais oportunidades vão existir para Python, empresas que investem em Python. Claro que muitas vezes a gente tem que usar outras linguagens, e assim quando for necessário, mas eu acho que também é importante a gente dar a oportunidade e deixar com que as pessoas trabalhem com Python se assim for interessante e se a performance for boa e o custo for interessante. Bom, o lado bom é que Python como linguagem tem melhorado muito. Alguns problemas que existiam já estão sendo resolvidos, na minha opinião. A gente tem hoje uma performance bem melhor, a gente tem interpretadores melhores e mais opções. Eu acho que eles ainda têm muito a maturar, mas eu vejo que isso está avançando bastante. A gente tem hoje o Cython, a gente tem PyPy, com performance muito boa, a gente tem o Piston do Dropbox, que é uma solução bem recente, mas que está mostrando que está ganhando bastante tração. E a gente tem o próprio pessoal do CPython propondo um hook, onde você pode plugar o seu próprio DIT no Python, o que eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai poder basicamente usar o CPython com qualquer tipo de DIT que a gente queira. Acho que isso é importante. Além disso, a gente também tem várias opções para I/O assíncrono, que é bem importante. Se eu quero tratar uma quantidade grande de dados, basicamente eu tenho que comunicar esses dados de forma assíncrona, de forma concorrente. A gente tem Twisted, JEvent, Tornado, Async.io e o VLOOP. Async.io e o VLOOP, na minha opinião, são as opções mais interessantes que a gente tem no momento em relação à performance, escalabilidade e interruptibilidade com outras soluções. Acho que é bem interessante. E, além disso, a gente tem agora suporte para type hint e checagem de tipos, que, para quem não conhece, entrou no Python 3.5.2, se não me engano, a syntax. E é bem interessante. Eu acho que quando a gente tem um sistema grande para processamento de dados, onde você vai investir um monte de dinheiro para desenvolver o sistema, é um sistema complexo, quanto mais robusto, quanto mais tipo de checagem que você possa adicionar, que vai garantir que aquele código rode em produção da maneira que você pensa, melhor. Então, essa é uma coisa que a gente se aproxima, em teoria, de Java, nesse sentido, e a gente vai dar uma garantia a mais para quem está investindo na linguagem de que aquele pipeline, aquele código que vai rodar em produção, ele é correto. Né? Bom, eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer, principalmente aprendendo, né, olhando para outras linguagens, outras comunidades, a gente precisa de melhor suporte para a construção de sistemas distribuídos em geral. Essa é a minha opinião. Uma das coisas que eu acho que em Python não é tão boa é a visibilidade de processos em execução. Inclusive, a gente teve até uma palestra hoje que um colega falava, uma Lightning Talk, que um colega falava sobre tracing no Go. E é exatamente esse tipo de coisa que falta em Python. Né? Em Java, o pessoal tem um JMax. Para quem não conhece o JMax, é basicamente um protocolo embutido na JVM que você consegue expor todo tipo de métrica sobre a JVM ou até sobre a sua própria aplicação. Então, imagina, você tem um processo rodando em produção, e aquele processo não pode parar, né? Você não pode fazer manutenção daquele processo parando ele, em teoria. Você quer saber qual é a saúde daquele processo. Por que está dando certo, o que está dando errado. Né? Quais são as métricas de performance. Basicamente, é isso que o JMax faz. Ele exporta um protocolo comum, você pode plugar com uma ferramenta e ver as métricas daquela aplicação. Acho que a gente precisa de algo similar em Python. A gente tem uma oportunidade aqui que é, basicamente, a gente conseguir plugar alguma coisa como o protocolo do Graphite, para quem não conhece, que é em Python também, e talvez colocar um Grafana na frente. Algo nesse sentido já resolveria o problema momentaneamente. Tem a própria biblioteca do Scales, que é uma biblioteca que permite que você consiga expor métricas da sua aplicação. Então, eu quero saber a quantidade de requests que o meu sistema está processando nesse momento. Você pode usar o Scales, cuspir isso num Graphite, botar um Grafana na frente, e você vai ter uma visualização em tempo real sobre a qualidade, ou sobre a saúde do seu sistema. Tá, então, essa eu acho que é uma oportunidade interessante.
além disso, a gente precisa de mais adoção por empresas também. Acho que a gente tem várias empresas que trabalham com Python e tem esse mesmo tipo de problema de processamento de dados. Essas empresas geralmente estão recorrendo para alguma coisa em Java ou Scala. À medida que essas empresas começarem a adotar mais Python, eu acho que vai rolar um momento, a gente vai ter basicamente mais sucesso, outras empresas vão se espelhar, então a gente precisa, nesse sentido, de mais adoção. Mais empresas dispostas a investir, trabalhar e liberar o código das suas soluções. Por fim, um dos pontos que eu acho que é o mais importante, é o ponto que eu me proponho a tentar resolver, a gente precisa de bibliotecas de alto nível em Python puro para sistemas distribuídos, que eu acho que hoje é uma coisa que falta. A gente tem suporte excelente a bibliotecas low-level de comunicação e networking, tipo de Event, Tornado e assim por diante, mas a gente não tem bibliotecas de alto nível. Então, basicamente, se eu for hoje desenvolver um pipeline de processamento de dados, eu vou ter que reconstruir todas as mesmas coisas que todo mundo reconstrói. Vou ter que saber como fazer heartbeating, vou ter que saber como fazer envio de mensagens assíncronas, tolerância à falha e vários outros tipos de coisas. Esse é um mesmo problema que o pessoal do Akka, que é uma lib para Scala, do Net, que é outra lib para Java, e o pessoal da própria linguagem Erlang, eles já resolveram. Então, esses caras já têm todas as soluções nessas bibliotecas ou na própria linguagem. E se você está a fim de construir um pipeline ou um novo sistema que faça algum tipo de processamento, seja qual for, você simplesmente vai construir essa aplicação em cima disso. Você não vai precisar resolver os mesmos problemas de novo. Tá? Então, eu acho que hoje é isso que falta. Eu não vejo uma solução como essa em Python, desconheço pelo menos. Então, a ideia é que, com isso, o desenvolvedor possa se focar em construir aquilo que ele está, o negócio dele, desenvolver o negócio dele. Né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa onde a gente tem muita necessidade de fazer analytics dos nossos produtos. Né? Então, qual é o uso que esse produto está tendo? Qual é o accounting? Como que esse produto está performando? Os clientes precisam saber disso. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer no nosso caso é processar um monte de linhas de log, gerar um monte de métricas e colocar isso num gráfico. Né? E hoje eu tenho que ficar me preocupando com uma série de detalhes de tolerância a falhas e outros tipos de coisas que são, na minha opinião, muito low level. Então, eu queria simplesmente me preocupar com o pipeline de processamento da minha aplicação sem ter que saber lidar com esse tipo de coisa. Gostaria de abstrair isso. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Né? Basicamente, a gente precisa de uma abstração sólida e simples. Essa é a minha opinião. Tá? A gente precisa de um modelo de concorrência orientado a atores. Essa também é a minha opinião. Existem outras formas de resolver esse problema. Tá? E a gente precisa, basicamente, da filosofia do Erlang. Para quem não conhece, Erlang é uma linguagem funcional, muito antiga já, que foi desenvolvida dentro da Ericsson. Os caras são, tipo... os caras, quando se fala em sistemas distribuídos, eles têm os melhores números em termos de uptime, assim, de 9,99999. Eles desenvolvem sistemas que ficam segundos fora do ar durante anos. Então, os caras são muito bons nisso. Né? E eles construíram, durante anos e anos, mais de 30 anos, um know-how muito grande em como criar sistemas que são confiáveis, sistemas que não quebram. Tá? E eles têm algumas filosofias que estão embutidas na linguagem. O que eu acho que a gente precisa fazer, basicamente, é construir um framework de alto nível que pegue essas premissas e coloque em Python e permita com que, em cima disso, a gente consiga construir aplicações para resolver nossos problemas. Tá? Bom, o modelo de atores que eu falo aqui é um modelo muito simples. Basicamente, é um modelo onde você tem um processo que funciona como um ator e esse processo pode trocar mensagens com outros atores. Tá? De um modo simplificado, é isso. Essa é a tua primitiva de concorrência, é assim que tu constrói o teu sistema. Tá? E toda a comunicação acontece através dessa mensagem. Não existe mudança de estado, além do ator poder modificar seu próprio estado. Tá? Bom, essa é a minha proposta. Eu tenho uma biblioteca no GitHub chamada Xwing. Tá? Essa biblioteca ela é baseada em atores e ela está baseada no Async.io. Tá? Então, eu uso as primitivas do Async.io aliado à filosofia de atores para construir o Xwing. E também tento adaptar a filosofia de Erlang, algumas das coisas que Erlang faz dentro do Python. Tá? Quando o Xwing estiver pronto, ainda estou desenvolvendo, eu acho que ele vai ser uma opção muito boa para a construção de sistemas distribuídos. E eu acho que ele pode ser um passo, um avanço, onde a gente vai poder, como comunidade, desenvolver aplicações se baseando nessa biblioteca. Ainda melhor, a performance pode ser muito boa. Usando o Async.io e com o VLoop, que é uma lib que basicamente injeta um novo loop de eventos em cima do
dentro do Async.io, a gente pode ter uma performance que é realmente muito boa, similar à performance de Go. Então, a gente tem maneiras de ter performance muito boa com Python para trabalhar com esse tipo de problema. Essa biblioteca está ainda em desenvolvimento, eu pretendo fazer uma release 0.1 até o final do ano, e contribuidores são bem-vindos. Tá? Bom, o que essa biblioteca tem dentro dela? Tá? Bom, basicamente ela é baseada em processos leves, que na terminologia do Erlang são lightweight processes, que são processos que são baratos de ser criados e de deletados, e eu basicamente uso as coroutinas de Python para fazer isso. Cada processo é unicamente identificado, então eu posso criar quantos processos eu quiser, esses processos vão ter um ID único no sistema, que eu posso me referenciar a ele. Não existe estado compartilhado entre esses processos, então nada mais de threads acessando a mesma área de memória, e locks e coisas desse tipo. Tá? E os processos interagem trocando mensagens. Bom, o envio de mensagens é sempre assíncrono. Isso quer dizer que o quê? O desenvolvedor tem que se preocupar se a mensagem chega do outro lado ou não. Então, é a responsabilidade do desenvolvedor, dependendo do tipo de aplicação dele, criar os mecanismos que vão garantir que a mensagem foi entregue. Né? Então, um mecanismo de ACK, por exemplo. Se ele não quiser fazer esse tipo de coisa, se ele puder mandar uma mensagem e esquecer, é ok. Tá? Os processos são isolados, essa é uma feature que está em desenvolvimento ainda, no sentido de que um processo falha, ele não quebra outro processo. Isso é essencial para que o teu sistema seja resiliente. Né? Você não quer que um processo que não esteja funcionando faça com que o teu sistema inteiro em produção caia. Basicamente, o que tu quer é que o teu sistema possa degradar de maneira elegante. Né? Então, se aquele processo parou de funcionar, simplesmente aquela funcionalidade parou de funcionar. Então, a ideia é que os processos sejam isolados uns dos outros. Tá? Além disso, um processo pode detectar falha de outros processos. Isso é bem importante, tá? Porque, basicamente, com isso, a gente consegue fazer um processo que seja supervisor de outro processo. Então, caso um processo não funcione, eu posso simplesmente restartar aquele processo e começar do zero. Essas, basicamente, são as primitivas que Erlang e outros sistemas de atores geralmente vão prover, que permitem com que a gente construa uma série de sistemas extremamente complexos e resilientes em produção. Tá? Eu acho que com esse tipo de primitivas, a gente consegue fazer muita coisa em Python com boa performance. Bom, tenho tempo ainda? 10 minutos, ok. Eu tenho aqui um demo rápido que eu vou mostrar para vocês. E um código. Valeu, obrigado. É bem simples, tá? Eu vou mostrar um exemplo clássico aqui de qualquer documentação de sistema distribuído vai ter esse exemplo, que é basicamente o ping-pong. A API ainda não está definida, então não reparem se tiver alguma coisa muito estranha. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo ali embaixo, na área do meu main, é inicializando um nodo, né, que é basicamente esse cara que vai fazer o processamento. Eu posso ter vários nodos com o Xwing. Então, eu posso, por exemplo, inicializar um nodo por processador, ou um nodo por máquina, ou um nodo em cada container, e assim por diante. Basicamente, cada nodo é single thread hoje. Tá? Eu quero implementar suporte a multiprocessadores ainda. E, basicamente, depois do init node, o que eu faço é um spawn. Um spawn é o comando que cria, basicamente, um processo que eu falei para vocês. Tá? Eu posso criar quantos processos eu quiser. O limite de processos é, basicamente, a quantidade de memória. Como os processos eles são muito lightweight, tu pode criar muitos. A ideia é que tu possa criar, por exemplo, um processo para cada ator no teu sistema, um processo para cada regra de negócio ou para cada request, nesse nível, né? Ou um processo para cada funcionalidade. E, basicamente, eu estou criando um processo e estou dizendo que esse processo vai rodar a função Pong lá em cima. Eu estou usando já a sintaxe do async do wait do Python. E basicamente, eu estou dando um nome para esse processo, chamo ele de processo Pong. Okay? E depois eu inicio um loop lá em cima. Esse loop ele vai receber, aliás, ele vai iterar sobre, ele vai tentar receber mensagens na mailbox. A mailbox, basicamente, é onde as mensagens chegam e onde as mensagens são enviadas. Então, é uma caixa de mensagens, basicamente. Ele verifica se a mensagem tem um tamanho de 1 e se ela é finished, que basicamente é uma mensagem de controle que eu mando do outro lado para que esse processo pare. E aí ele imprime Pong finish. Caso contrário, ele pega a mensagem, qual foi o PID, ou seja, qual o processo que mandou essa mensagem para ele, e ele manda uma mensagem de volta Pong. Tá? Basicamente, é isso. Do outro lado, a gente tem o processo ping. Tá? O processo ping, ele faz basicamente, ele inicializa um nó, ele faz um spawn do processo ping,
e ele passa como parâmetros alguns argumentos. Entre outras coisas, ele passa a quantidade de vezes que eu vou mandar mensagens, e ele passa o endereço do processo Pong. Reparem que o endereço ele é Pong @ alguma coisa. Então, o X-Wing ele já suporta, basicamente, comunicação entre diferentes máquinas. Eu posso dizer assim, eu quero comunicar com o processo Pong na máquina tal. E o X-Wing vai fazer todo o gerenciamento de saber que a mensagem tem que ser enviada para aquela máquina, não importa se ela está na internet, se ela está em outro cluster ou qualquer coisa desse tipo. Então, essa abstração já está no próprio framework. E aí, o que ele vai fazer é, ele vai iniciar o for, vai mandar 3 vezes a mensagem nesse caso, vai enviar as mensagens para o PID, que é o Pong Node, vai enviar um ping e vai esperar que uma resposta seja enviada pelo Pong. Tá? E aí, quando a resposta chegar, ele vai imprintar essa resposta e vai mandar no final do loop a mensagem de controle dizendo que o processo Pong pode terminar. Tá? Vou rodar aqui rapidamente, não tem nada demais isso, mas... Roda o processo Pong. Ah, vocês não estão vendo, não, óbvio. Aí. Roda o processo Pong aqui embaixo, tá? Que é basicamente um processo, é um código de exemplo que já está no próprio GitHub. Roda o processo ping aqui do outro lado. E basicamente a gente vê as mensagens sendo recebidas. Ambos os processos poderiam estar em containers em outras máquinas e ainda assim eles seriam capazes de se encontrar e enviar as mensagens e receber. Então, a grosso modo, é basicamente isso. Eu acho que com esses tipos de primitivas a gente consegue fazer coisas bem interessantes em Python com uma excelente performance. Obviamente é muito alpha, né, ainda, mas enfim, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, quem estiver interessado em contribuir. Eu gostaria de dizer que essa é uma das possíveis soluções. Erlang é uma linguagem que me interessa bastante, por isso eu me inspirei nela. Acho que existem outras soluções que a gente pode dar, e eu acho que a gente pode ajudar a melhorar esse problema de Big Data com Python. Então, eu gostaria de encorajar todo mundo a pensar sobre isso, quem tiver interesse, e propor outras soluções assim por diante. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Quem tiver perguntas, por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Som? Opa. Joia? Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, parabéns pelo projeto Open Source. Se você puder deixar no código lá de novo, cara, no código do ping, só para assim, só para entender direitinho, um pouco mais no detalhe, esse cara, quando eu chamo spawn, ele realmente cria um processo no sistema operacional. Quer dizer, se eu der um PE... Não. Não. Basicamente, ele cria um processo dentro do Python em si. Ele usa as coroutines, que são basicamente funções que tu pode suspender a execução delas, né? Usando async e wait. Tá? Então, basicamente, é uma função. Tá, dentro do próprio processo. E o que tu vai ter é que, como eu estou usando o async.io, eu estou usando o loop de eventos do async.io. Então, basicamente, o que ele está fazendo é iterando sobre todas as funções que estão executando e deixando cada uma delas rodar um pedaço do tempo. É basicamente isso. Então, todo esse código aqui é single thread. E rola dentro de uma thread só. Tá. Essa comunicação entre os dois processos, ela aconteceu via TCP, nesse exemplo que você rodou? Sim, TCP. E quem escuta o server socket lá, no caso do Pong, é o X-Wing. Sim. Tem uma peculiaridade que é o seguinte. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Bom, depois eu mostro. Tem um outro shell rodando, que eu tenho um processo auxiliar, que é o mesmo processo que existe no Erlang, que é chamado Erlang Port Daemon, que é um processo que, quando tu conecta numa máquina, por exemplo, sei lá, 926801, essa máquina ela vai ter uma porta lá escutando, uma porta padrão do Erlang, que é onde todas as conexões chegam. E o que essa máquina sabe fazer, ela sabe mapear um nome, no caso o Pong, para um processo dentro da máquina. É basicamente isso que acontece. Então, quando eu conecto na máquina 127.01, eu tenho um protocolo que diz assim, ei, eu quero falar com a máquina Pong. E daí esse cara sabe me encaminhar para o socket correto. Isso já estava rodando antes de você iniciar o ping e o Pong. Exatamente. O que eu tenho hoje, basicamente, é um processo separado que eu tenho que rodar, mas o que vai acontecer depois, que é uma feature que eu quero implementar, é que quando você iniciar o X-Wing e você for precisar de uma comunicação que use basicamente o IP, ele vai por baixo dos panos já iniciar o port daemon automaticamente. Mas basicamente isso é hoje que eu faço. Eu faço de uma maneira relativamente interessante, aliás, muito interessante, diferente de outros approaches, que eu não faço nenhum tipo de proxy com o dado.
Quando uma conexão nova chega na máquina, eu pego o socket daquela conexão e consigo, através de uma feature do kernel do Linux, bem recente, pegar esse socket e entregar para um processo. Então, eu não fico pegando o dado e fazendo o roteamento desse dado em si. Eu entrego o socket. Isso é bem rápido. Outra pergunta, então. Com o exemplo desse de ping-pong, se eu tivesse um Pong rodando sozinho numa máquina, a máquina tiver múltiplos cores de CPU, eu só vou conseguir majorar um deles, se eu tiver só um rodando. Como está hoje, sim. Mas é extremamente fácil de implementar suporte a o que o Erlang chama de SMP, que é Symmetric Multiprocess. Porque, basicamente, o que você tem que fazer é iniciar vários caras desse. Né? Então, é trivial, porque, como eles são isolados, eles não precisam se comunicar, e todos eles, basicamente, têm um processo, um ID, um PID, né, que identifica o processo. Basicamente, o que eu tenho que fazer é iniciar um nodo para cada processador, e eu vou conseguir usar todos os cores do sistema. Então... Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida. Você comentou lá no momento em que a resiliência é muito importante nesse tipo de biblioteca, né? Assim, você poder ter tolerância a falhas. Nesse código, eu identifiquei, por exemplo, tem uma situação que pode acontecer que no Pong, se ele falhar, ele não vai mandar a mensagem de retorno para o ping, né? Isso pode causar uma situação em que ambos estão aguardando uma mensagem. Eu queria saber se hoje já tem alguma coisa que protege esse framework, ou alguma coisa que eu possa trabalhar em cima para criar essa tolerância a falhas, ou se você tem isso no planejamento e para implementar alguma coisa, né? Para talvez o próprio X-Wing tentar fazer uma emissão nova, né? Para tentar resolver problemas que são pequenos, ou se tem alguma estrutura que possa identificar que essa situação aconteceu e se proteger dela para evitar um deadlock aí nos recebimentos. Basicamente, eu acho, né? O que você vai precisar é mandar uma mensagem de controle, né? Então, quando tu enviar uma mensagem para um nodo, por exemplo, o Pong envia para o ping deveria enviar uma mensagem de volta, como se fosse um ACK, dizendo eu recebi essa mensagem, né? E daí, depois de um tempo, se essa mensagem não vier, dá um timeout, tu gera uma exceção ou faz alguma coisa. Eu sigo a filosofia de Erlang aqui de que eles não fazem isso, tá? Todo envio e recebimento ele é completamente assíncrono. Então, tu nunca sabe se a mensagem chegou do outro lado e é responsabilidade do desenvolvedor construir esse tipo de checagem. Tá? Então, basicamente isso aconteceria. Mas o X-Wing ele já faz algumas coisas por baixo dos panos para ti, que é basicamente fazer retentativa de envios. Então, se uma conexão falha, para que tu não fique perdendo a comunicação entre os dois processos o tempo todo, ele já vai tentar restabelecer a conexão novamente. Ele já tem heartbeat, então ele já fica pingando a conexão do outro lado, e caso alguma coisa aconteça, tu não vai saber só no momento de tentar enviar uma mensagem, coisas desse tipo. Mas, basicamente, isso que tu falou teria que ser desenvolvido pelo próprio desenvolvedor, ou, enfim, se for de interesse da biblioteca fazer isso, seria trivial fazer isso, né? Basicamente é enviar uma mensagem, esperar que ela retorne, e eu teria aquele processo ali em waiting esperando essa mensagem de volta, né? Legal. Uma outra pergunta rapidinho aqui. Você citou no começo, eu queria só entender bem aí o norte do projeto, que você quer fornecer uma infraestrutura para que no futuro existam coisas como o PySpark sem depender do Java por baixo. Então, na sua visão de futuro é ter uma estrutura similar ao Hadoop e o Apache Spark desenvolvido em cima desse framework? É a visão de futuro? Então, o Hadoop e o Apache Spark são bestas bem complexas e grandes, né? Eles fazem muitas coisas e dificilmente, no estágio que a gente está como comunidade, vai levar muito tempo para a gente alcançar o que eles conseguiram fazer, porque eles estão, sei lá, 10 anos fazendo isso. O que eu acho que a gente pode fazer é algo muito mais simples, que é algo similar à API do Storm. Não sei se vocês conhecem, mas o Storm é um framework para processamento de dados em tempo real. Ele tem uma API muito simples, bem simples mesmo, e eu acho que se a gente conseguir, em cima de algo como o X-Wing, construir uma API similar do Storm, a gente abre portas para resolver um monte de problemas que não são tão complexos quanto as coisas que o pessoal do Spark resolve, né? Mas sim, a ideia é essa. Na verdade, a minha motivação para fazer isso é exatamente essa. Na empresa que eu trabalho, a gente tem esse tipo de problema, e eu tentei resolver a parte do processamento de dados, mas eu basicamente bati de cabeça nesse problema, que é, antes de construir o pipeline de processamento, tipo Spark, você tem que resolver a parte de comunicação. Né? Se tu for olhar, todas essas bibliotecas grandes, elas já usam algo por baixo, né? Como o NET ou como o Akka. Então, antes a gente tem que resolver esse problema mais de infraestrutura, eu diria. Mas essa é a ideia, sim. Parabéns pela palestra, Vitor. Você vai puxar
algum sprint em relação ao projeto? Na terça? Não, cara, desculpa, eu tenho que voltar hoje. Enfim, eu tô meio corrida, eu acabei para aproveitar para visitar minha mãe, então eu vou acabar não. Mas eu pretendo numa próxima oportunidade puxar um sprint, mas enfim, tá no GitHub e todos os eventos acontecem aberto lá. Legal, valeu. Então, obrigada, Vitor. Alguém tem mais Obrigado. alguma pergunta?